Olá, bem-vindos! Voltamos com uma dica muito legal que pouca gente sabe que dá para aplicar ilhós no seu polymer clay. Alguns cuidadinhos precisam ser tomados. Por exemplo, você precisa que a sua peça seja um pouco mais fina do que essa profundidade dele, porque na hora que você colocar isso daqui na peça, precisa sobrar uma bordinha de 1 milímetro ou um pouquinho menos, tem que ter um pouquinho só para ele virar assim para fora, senão ele não vai travar e pode sair. Claro que esse do meu aqui, ele só tem 3 milímetros. Existe mais fundo, você pode estar comprando um de 5 milímetros, eu não tenho ele aqui. E também, se a sua peça for bem grossa e você não encontrar nenhum que tenha a medida que você precisa, se você quiser só buscar esse efeito de acabamento na borda do furo da sua peça, eu já fiz isso com os tubinhos de metal que eu tinha, que não eram ilhoses, e eram uns tubinhos de aço inox muito legal mesmo, que eu coloquei já em diversos buraquinhos de peças. Então, você pode estar colando assim, um de cada lado da sua peça, ou só de um lado. Então, você vai colocar um pouquinho de cola de cianoacrilato aqui e encaixar no buraquinho da sua peça. Sempre na peça já curada, colocar isso na peça ainda crua vai acabar fazendo estrago na peça. Então, é importante que você tenha o furo de acordo com o furo do ilhós. Se você colocar um furo maior, o ilhós vai passar para o outro lado, vai ficar com jogo, não vai ficar muito bom. E o furo menor, o ilhós não vai entrar. Como eu, por exemplo, eu tenho esse canudinho aqui, ele tem bem o diâmetro que eu preciso do ilhós, olha, tá? Ele vai entrar direitinho no buraco. Mas como eu não tinha nenhuma peça agora de jeito para fazer, procurar, eu precisava gravar esse vídeo agora, eu acabei optando por uns retalhinhos de teste só que eu tenho, são umas sobrinhas de coisas antigas que eu sempre guardo para ficar fazendo umas experiências, né? Então, eu vou utilizar o quê? Aquele alicate muito legal de furar couro que eu dei numa super dica outro dia, eu vou deixar o vídeo, o link aqui acima, que ele fura muito bem com a peça já curada. Então, você pode estar fazendo isso, só que o furo dele é um pouquinho mais estreito, ele tá até com sobrinhas ainda de outra pecinha aqui que eu furei aqui no vídeo. O furo dele é um pouquinho apertado para esse ilhós, mas empurrando um pouquinho ele entra assim. Por exemplo, eu vou pegar essa plaquinha que eu tenho aqui, que também era de um vídeo que eu fiz sobre verniz, fazer desse lado sem brilho. Vou fazer um furo aqui, aleatório, não tô medindo nada, tá? A gente sempre dá aquela giradinha assim para soltar, ó. São os furos perfeitos, gente. Isso daqui, ó, é maravilhoso. Aí você vai escolher, vou colocar o verde, ó. Eu vou ter que apertar um pouquinho, porque o furo realmente, ele é um pouquinho menor, ó. Mas ele entra. Às vezes sai até um pedacinho de massa aqui, saiu. Tem um pedacinho de massa aqui dentro, ó. Que o próprio ilhós cortou. Então, o importante é que o ilhós entre mesmo, tá vendo que ele fica um pouquinho só aqui para fora, ó, tá? Eu vou dar uma apertadinha aqui ao redor, porque como o furo entrou muito apertado, ele pode não tá encaixando direito. Opa, acabei até amassando aqui onde não devia o ilhós, tá? E tem duas maneiras de você tá colocando. Com acabamento dessa arruela, que vai aqui no avesso, então você vai ter os dois lados bem acabados, ou sem nada. Eu vou fazer dos dois jeitos para você ver. Você precisa ter um alicate específico para colocação de ilhoses, mas existe também uma peça que é um balancinho manual, que é uma peça de ferro que você prende na borda da sua mesa e ele é de pressão, você abaixa uma alavanca dele, então você quase não faz força com aquilo lá, então ele é bem mais profissional, mas esses alicates aqui, para isso aqui funciona super bem. Então, esse daqui, vou fazer só no alicate e sem tá colocando a arruela. Esse alicate, ele vem com um lado com esse buraquinho e um lado com esse biquinho aqui. Lembra, biquinho com biquinho. O biquinho do avesso
com esse biquinho aqui. Então, você vai o quê? Encaixar aqui, olha, essa parte que ficou pra fora. Então, a parte bem acabada vai ficar nessa parte sem biquinho, ó. A parte bem acabada você coloca aqui. E aí, é só dar uma pressionada que ele fecha, ó, tá? Tá vendo que ele vira umas bordinhas aqui pra fora, ó. Então, se você quiser, você pode deixar sua peça assim. Mas, se você quiser, você pode também tá colocando a tal da arruela, ó. Vamos colocar outro aqui. Vamos colocar agora um vermelhinho. Vou colocar esse laranja aqui. Ó. Entrou. Aperto bem. Se ele tá com o furo com um pouquinho mais de folga, você não precisa ficar apertando assim para ele entrar. É que eu realmente tô com um furinho justo. E você vai colocar a arruela aqui nesse avesso da peça, mas lembra que a arruela, ela tem esse lado que é o avesso dela e esse lado aqui que é bonitinho, ó. Então, esse lado bonitinho aqui que vai ficar aparecendo. E mesma coisa, aquele lado da pontinha que vai entrar aqui, ó. Vendo? E aperta. Aí, ele vai fechar o ilhós, já travando com essa borda de acabamento, ó. Então, fica aquelas pontinhas do ilhós, ele fica bem aqui na bordinha, mas o que aparece mais é esse acabamento. Então, você fica com um avesso mais bonito. Então, se você vai colocar ilhós numa peça que vai aparecer os dois lados, aí vale a pena você tá aplicando com a arruela. Eu só encontrei até hoje a arruela prateada. Então, fica inclusive meio estranho se eu colocar de um lado dourado, ficar do outro lado prateado aqui. Aí, ó, vou colocar um prateado aqui, ó, só pra ver. Esse aqui já tava colocado desse lado, mas eu não tinha fechado ainda o ilhós. Então, coloca o pininho dentro, né? Pronto, ó. Ele super que fechou. Ó. Fica muito, muito legal, sim. Vou fazer outro aqui, ó, fazer um furo aqui. Tô usando o diâmetro mais largo. Vamos colocar neste um amarelo. Não, vou colocar um preto, que eu não usei aqui ainda. Aperta ele aqui. Ele tirou umas bordinhas de massa. Pronto, saíram. Venho com a arruela. Coloco o biquinho dentro aqui do buraquinho do avesso, né? E aperto, ó. Super firme, super bem acabado. E se você não quiser que tenha assim um lado colorido, você também tem só o ilhós prateado. Então, acho que vale você ter isso daqui para estar brincando com alguns acabamentos diferentes. Eu acho que fica bem bacana. E quem me sugeriu fazer esse vídeo foi a Gisele Balbino, que ela me deu a dica, falou, por que você não faz um vídeo de ilhoses? E eu realmente já tive até uma aluna de muitos anos atrás que ela aplicava muitos ilhoses nas peças dela. Ela trabalhava com encadernação e ela tinha até o balancinho mesmo, essa máquina profissional, e ficavam bem interessantes as peças. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que é uma maneira de você estar valorizando e colocando alguma coisa diferente no seu trabalho, tá bom? É isso. Tchau, tchau.